Lucas capítulo 7, versos de número 6, 8 e 9. 6, 7, 8 e 9, melhor dizendo. Todos acharam? Diz assim: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter ido contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz, o meu servo, será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Firmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Curve tua cabeça por um instante. Amado Deus, te agradecemos, Senhor, e te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias, por meio do teu Filho Jesus, que ali na cruz morreu por nós. Eu quero te pedir, Senhor, que tu nos abençoe neste momento, pois iremos ministrar a tua palavra, Senhor. Que tu fale à tua igreja, tu aceites o meditar do meu coração, e que no abrir da minha boca, Senhor, tua igreja seja abençoada, edificada, alimentada por tua palavra. Te peço, Espírito Santo, visita a tua igreja, visita os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, hoje eu vou estar ministrando para a igreja uma palavra que o Senhor assentou no meu coração, e ela tem por tema o poder da palavra. Eu sei que muitos de vocês aqui já têm ouvido alguma mensagem ou ministração que trata a questão da palavra no sentido falada, ou até mesmo a palavra de Deus, de forma especificamente o poder da palavra de Deus. É claro que eu vou trazer aqui uma mensagem que o poder da palavra, ela afeta tanto as nossas vidas, em tantas circunstâncias e fatores. Não digo somente a palavra, a princípio, da palavra de Deus, eu digo a palavra humana, aquela palavra que nós falamos, que não contextualizamos com a vida da igreja, a palavra que conversamos no dia a dia, que nos relacionamos com um parente, nos relacionamos com um amigo, a palavra entre marido e mulher, o quanto uma palavra que é falada nesse contexto, o quanto elas são significativas para aqueles que a ouvem. Então, muitas das vezes, de forma positiva ou negativa, as palavras, elas têm um efeito. Se ela for positiva, ela terá um efeito muito bom na vida daqueles que a ouvem. Se ela de fato for uma palavra negativa, de fato também terá efeitos devastadores na vida daqueles que a ouvem, as palavras, muitas das vezes dita de alguma forma, seja de forma inconsciente, seja de alguma forma, às vezes, impensável. Palavras tanto nos levanta como também nos derruba no dia. Palavras, tanto elas nos anima como nos desanima. Há palavras que nos encorajam e há palavras que nos desanimam, fazendo que o desencorajamento tome conta da nossa alma e do nosso coração. Então, eu sei que existe um livro, O Poder da Língua. Existe livros escritos, O Poder da Palavra. O quanto esse conceito, esses ensinamentos são relevantes para a vida no dia a dia. Quanto mais ainda a palavra de Deus pregada
ministrada de alguma forma na vida de uma pessoa. E talvez você já tenha parado para pensar sobre isso, o poder que uma palavra tem. Quando nós somos encarregados de uma autoridade, de fato a palavra pesa mais ainda, como é o caso deste centurião que procurou Jesus, mandou, em algum texto diz que ele mesmo foi, e outro texto diz que ele envia aos seus servos para que falasse com Jesus, para que Jesus, de alguma forma, curasse o seu servo que estava doente em casa. E quando ele chega lá, os amigos, os servos, ou como em outro texto diz, o próprio centurião, quando ele chega até Jesus, ele pede para que Jesus vá à sua casa, para que Jesus cure o seu servo. E Jesus disse: eu vou lá curar o seu servo na sua casa. E ele disse para o Senhor: Senhor, não. Isso no contexto em que diz que o próprio centurião está ali com Jesus. O texto que nós lemos fala-se de servos que vão falar com Jesus. É claro que isso não muda e não modifica, porque é uma visão do escritor, não tira a verdade do texto, da palavra que ele diz. Então, quando Jesus diz: eu vou na sua casa, ele diz assim: não, Senhor, não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem indigno para que tu entres debaixo do meu telhado. Se o Senhor pelo menos mandar uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo será curado. E ele continua dizendo: porque eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho servos à minha disposição, que digo para eles: faze isto, e eles fazem. Porque ele está investido de uma autoridade. Ele era um centurião. E o que é um centurião? Centurião era um oficial romano que cuidava de 100 soldados romanos. Então ele sabia da sua autoridade sobre esses 100 soldados romanos, que fazia tudo o que ele mandava. Tudo que ele dizia para aquele pelotão fazer, aquele pelotão faria. Até mesmo daria a sua própria vida em prol da causa da qual aquele oficial estivesse a lutar. Não teria nenhum rodeio aqueles homens que estavam ao encargo, a serviço daquele centurião, daquele oficial, em obedecer aquela palavra daquele centurião. Então, diante desse aspecto, o centurião diz: eu tenho servos, eu tenho soldados que estão à minha disposição, e a qualquer momento que eu disser para eles fazer alguma coisa, eles irão fazer. Então, Senhor, eu entendo que o Senhor também é um homem, parafraseando, um Senhor que tem autoridade, que se apenas o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado, sarado de todos os males. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Nem entre os discípulos de Jesus, irmãos, olha só, nem mesmo entre os seus irmãos judeus, o povo de Israel, Jesus achou tanta fé como havia naquele homem, naquele centurião. Mas é claro, eu queria salientar aqui, é que quando a fé desse centurião é colocada em prática, o que ele pede ao Senhor? Uma palavra. Porque ele acredita que o Senhor, além de ser um Senhor santo, um homem santo, o próprio Deus, e ele diz: eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas eu tenho certeza que a autoridade investida sobre a tua vida vai mudar a vida do meu servo apenas com uma palavra. Apenas com uma palavra. Então, talvez você já parou para pensar. Nós submetemos sim, de fato, às autoridades. Se submetemos aos senhores, aos nossos patrões, aos nossos chefes, aos nossos encarregados, aos nossos líderes, aos pastores do ministério, à liderança, nos submetemos por conta de uma autoridade investida, seja no meio secular, pela autoridade que há investida naquela pessoa, ou pela autoridade que é investida no líder, no sacerdote, no pastor, por meio da palavra de Deus. Uma palavra
pode mudar uma circunstância. Uma palavra pode mudar uma vida. Uma palavra pode mudar um dia de uma pessoa. Uma palavra pode curar uma pessoa. Uma palavra pode mudar toda uma circunstância que esteja em totalmente desastre, totalmente terrível aquela circunstância. Uma palavra pode mudar. Uma palavra pode resolver. Uma palavra também pode, de forma negativa, destroçar a alma de alguém. Uma palavra falada pode afetar as nossas vidas. Por quê? Porque as palavras, ela tem poder. Uma única palavra pode marcar a vida de uma pessoa. E olha que esse texto de Provérbios, irmãos, ele diz, Provérbios 18, verso 20 e 21. Olha o que diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios satisfaz a língua, o satisfaz, melhor dizendo. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gastam, ou os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Olha o poder da língua. Uma palavra mal falada pode destruir a vida de alguém. Uma palavra mal falada pode arruinar com o casamento de alguém. Uma palavra mal falada pode destruir a reputação de alguém. E os homens ímpios amam essas palavras, se alimentam dessas palavras. E ele diz que a palavra, a língua, ela tem um poder sobre a vida e sobre por causa de uma palavra, pessoas morrem. E por causa de uma palavra, pessoas têm vida. Olha a seriedade que é o poder de uma palavra. Às vezes uma palavra descuidada, um comentário talvez impensado, de forma involuntária, de fato também tem poder. Às vezes falamos sem pensar, e o falar sem pensar pode acabar e arruinar com a vida, com a alma, com o casamento, com famílias, com pessoas, em qualquer área, por causa de uma palavra mal colocada, e muitas das vezes impensada, muitas das vezes de forma descuidada. Nós podemos, muitas das vezes, provocar uma sequência de feridas na alma de pessoas por conta de palavras mal faladas, de forma intencional, de forma descuidada ou de forma impensada. Nós podemos causar feridas, consequências desastrosas, porque não colocamos freios na nossa língua. Você está me entendendo? Diga amém. Mesmo as palavras insignificantes, irmãos, e que parecem palavras, muitas das vezes, inofensivas, essas também, de forma descuidada, têm o poder de arruinar e destruir e prejudicar pessoas. Palavras que nós falamos muitas das vezes de forma fútil, seja em qualquer ambiente. Tem que tomar cuidado, porque Jesus levou muito a sério a questão de palavras faladas de forma inútil ou inútil. Jesus leva isso a uma condição de seriedade que coloca a pessoa entre o céu não, melhor dizendo, coloca a pessoa no inferno ou na salvação. E Jesus disse isso, está escrito na Bíblia. E olha o que Jesus fala sobre isso, irmãos. Como é sério nós tomarmos cuidado com aquilo que falamos, até de forma inútil, até de forma impensada, até de forma involuntária. Olha o cuidado que devemos ter, porque Jesus diz assim: mas eu digo que no dia do juízo,
os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Toda palavra que você falou de alguém, de algum casamento, de alguma vida, toda palavra inútil, mesmo involuntário, que você achou que não era problema falar, ela haverá um peso muito grande lá no dia do juízo. E Jesus, ele vai cobrar de nós tudo aquilo que falamos em vida. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. O quanto falar, seja até mesmo de forma inútil, seja até mesmo de forma involuntária, seja mesmo até mesmo de forma impensada, o quanto isso vai pesar para as pessoas no dia do juízo. É muito sério isso, amados. Quando eu era adolescente, e o adolescente, ele tem muito esse negócio de ser levado por tudo aquilo que fala. Os amigos falou, tem que fazer. O adolescente quer se autodeterminar no grupo, então eu vou fazer. E eu não tinha ainda maturidade para pensar no que me era falado, então tudo que me falava, aquilo entrava no meu coração, e de alguma forma, por isso que o bullying tem um efeito muito grande na vida das pessoas, dos jovens. Porque adolescente não tem uma mentalidade formada, não tem maturidade, então toda palavra, até mesmo na brincadeira de escola, se torna um motivo para alguém cair em depressão e até mesmo tirar a vida. O quão sério é isto, irmãos? E isso está aí aos nossos olhos, nós estamos vendo isso acontecer. Nós sofremos isso. É claro que uma geração para outra tem uma diferença muito grande. É claro que a geração de hoje é uma geração realmente Nutella, diferente da geração passada, que nós éramos chamados de gordo, de cabeção, de orelhudo, de baixinho, de magrelo, e nós não morríamos por causa disso, nós não ficávamos em depressão por causa dessas coisas, né? Tomava cascudo, saía na porrada, saía se girando, então nós não levávamos muito em conta as palavras, não levava muito em conta, mas hoje brincou, falou, acabou com a vida da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. E eu disse aqui dias atrás que nós estamos vivendo a cultura do cancelamento. Vai falar qualquer coisa para você ver na internet. Fala qualquer coisa em meio a pessoas sensíveis, sensibilizadas, cheias de mimimi, para você ver se a tua vida não é cancelada por causa de uma palavra que você fala. Você se torna um intolerante, você se torna uma pessoa do discurso de ódio, você se torna um problema para a sociedade, por causa de palavras. Então, quando eu era adolescente, qualquer coisa me causava efeito terrível. Aí um dia uma menina, com meus 13 anos, queria o seu bambambam, né? Queria fazer acontecer, queria entrar no meio da molecada e mostrar que eu era o cara. Aí o rapaz falou assim para mim, assim, um dos meninos, falou assim: André, rapaz, você tem cara de menino demais. Você é muito novinho, o seu rosto é muito lisinho. Rapaz, você precisa mudar. Você precisa fazer cara feia, as pessoas precisam te respeitar. Com essa carinha que você tem, ninguém vai te respeitar. E pronto. Primeira coisa que eu fui lá no amigo meu que cortava cabelo, raspa a careca. Eu já era um cabeção, a cabeça já era grande. A orelha era pior ainda, irmão. Para mim ficar com cara de mal para os outros, raspei a cabeça, cortei careca, irmão. Pensa no negócio feio que ficou. Aí, tinha aquele negócio de quermesse, né? Naquela época tinha quermesse nos bairros, meio de ano. Aí eu para quermesse, aí botava aquele camisão, aquele bermudão, e fazia cara de mal. Mas era desculpa a expressão, um bunda mole, irmãos. Aí eu achando que estava abafando, né? Todo mundo me olhando, porque careca feia daquela. Viu, Cristiano? Você não vai ser, você não, pelo amor de Deus. Não vai se ofender, Cristo. Ele não é geração Nutella, aí é homem, verdade. Aí, irmãos, por fim, o mesmo rapaz falou assim: rapaz, mas o teu rosto ainda é bonitinho. Aí eu inventei de querer fazer uma cicatriz no rosto para ficar mais feio ainda, irmão. Mas graças a Deus que eu não fiz. Então, você vê o efeito que uma palavra, ela gera na vida de jovens, de adolescentes, gera na nossa vida, irmãos, uma palavra, às vezes mal falada, mal colocada, uma palavra impensada, uma palavra
às vezes mal intencionada, o quanto isso nos traz consequência. Muitas das vezes uma palavra intencional, ela tem também ela carrega o mesmo potencial do que uma palavra também não pensada. Não pensada. Às vezes uma frase de encorajamento, irmão, como isso é bom na vida de alguém. Se a pessoa desanimada, seja no seu trabalho, na escola, onde quer que seja, você vê a pessoa de canto, triste na rua, você vê a pessoa na rua passando, você nem conhece, mas você vê sabe que essa expressão da pessoa é tristeza, e você vai lá e fala assim, olha, fica triste não, Jesus está contigo. O quanto isso pode mudar a vida daquela pessoa, irmãos. Parece que não, mas muda. Posso te ajudar? Falando palavras humanas, coisas do dia a dia, que você pode falar para uma pessoa e mudar, encorajar, animar a vida daquela pessoa. Tem um potencial muito forte, muito bom para encorajar. Às vezes uma observação sensível, né? Porque a gente tem a mania de, do nossa índole, é do nosso ser sempre criticar. Nós somos prontos para criticar, não para nunca elogiar. Nós somos fáceis em colocar para baixo, mas nunca colocar para cima. O ser humano é fácil em qualquer âmbito. Dificilmente você encontra uma pessoa que vai olhar para você e dizer, ô irmã, que cabelo lindo, que sobrancelha perfeita. Como você está, sua roupa está elegante. Ô irmão, como você está bem na foto. É difícil achar. A primeira coisa que a pessoa olhar para você quando você se arruma é colocar um defeito. Não vai mudar nada, mas a pessoa prefere colocar um defeito em você. Então, saiba elogiar as pessoas. Aprenda a colocar as pessoas para cima. Diga para as pessoas o quanto elas são importantes. Não é só para as pessoas lá fora, porque muitas vezes nós falamos para as pessoas lá fora e deixamos de falar para as pessoas aqui dentro, ou dentro da nossa casa. Diga para elas o quanto elas são importantes. Porque isso vale muito na vida de uma pessoa. Pode mudar o dia, pode mudar a semana, pode mudar o mês, até mesmo a vida da pessoa, para a vida inteira, irmãos. Há histórias de pessoas na história que ouviram uma palavra, ouviram uma frase, e aquela frase mudou a vida daquela pessoa. Eu já contei aqui um testemunho meu, e vou contar de novo. Quando eu morava em São Vicente, não era pastor ainda, não pastoreava, e eu e minha esposa fomos ao centro da cidade, era dia de pagamento, cheio de dívidas para pagar, mas já estava indo reclamando, murmurando, porque já ia pegar o pagamento na boca do caixa e ter que pagar as dívidas, e vai fazer compra, não sobra dinheiro para nada, e você sabe que a compra acaba logo já no 10 dias do mês, já acabou a compra, você tem que fazer outra, você não tem dinheiro, é complicado. Então você vai pegar o salário reclamando, murmurando. Aí eu peguei o salário, a Michelle já pega a parte dela, como ela sempre faz, né? Já pega daqui a minha parte, que eu vou ali na loja. Aí você já fica com mais raiva ainda, porque a mulher pega dinheiro mesmo. Você tem que pagar a conta e ela quer gastar. Aí eu peguei o dinheiro e falei assim, deixa ela pagar as contas. E eu sou um amante da leitura, gosto de entrar nos sebos, eu passo no sebo ou entro no sebo para comprar livro, para ver livro. Tinha um sebo na cidade, e eu fui no sebo, entrei no sebo lá, aí tinha um livro lá, um livro velho, feio, mas me chamou a atenção, deixa eu pegar. Peguei aquele livro, eu abri aquele livro, irmãos. No livro, a página branca apenas com uma frase, que dizia assim, se te derem um limão, faça uma limonada. Deus falou comigo por meio daquela palavra. Eu entendi, por meio apenas de uma frase, que o limão que Deus me deu, isso serve para qualquer área da sua vida. Era para mim fazer uma limonada. Porque se eu ficar chupando o limão, a minha cara vai ficar feia sempre. Vai me causar azedura. Vou ficar azedo. Então faça uma limonada. Faça uma limonada com o limão da sua esposa. Com o limão do seu marido. Faça uma limonada com o seu casamento. Faça uma limonada com o seu trabalho. Faça uma limonada com tudo aquilo que está nas tuas mãos. Aonde você vive, faça uma limonada. Diga amém. Olha que diz Provérbios ainda 10, versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Provérbios 10, 11, irmãos.
A boca do justo, as nossas bocas aqui, que eu creio que as nossas bocas, são as línguas, que quando olha para alguém, declara uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, chega em casa, abençoa, chega no trabalho, abençoa, e não vai ficar praguejando, falando mal, xingando, reclamando, porque isso é coisa de ímpio. O justo abençoa, o justo declara bênçãos, o justo ministra bênção, mas o ímpio não. O ímpio gera violência onde ele está, gera confusão onde ele está, gera problema onde está, porque a palavra da sua boca é palavra ímpia, é palavra que não ajuda, é palavra que não edifica, é palavra que destrói. Diga amém. Existem pessoas que na sua boca, na sua língua, as suas palavras são palavras de morte. Como eu disse há pouco, de desencorajamento, que causam angústia, que causam desânimo, que destrói vidas, que destrói projetos. E eu vou ler mais um provérbio, que diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 15, verso 1. A diferença que faz de um homem ímpio, que tem palavra de morte, que tem palavra de desânimo, de desencorajamento, de destruição, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente, ele vai causar destruição. Mas o homem justo, o homem bondoso, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai abençoar, ele vai dizer palavras que animam o coração daqueles que estão ao seu redor, aqueles que, aonde ele está inserido, em qualquer circunstância, por pior que ela seja. A mulher sábia, ela edifica o lar. Ela diz para o marido: olha, marido, você é um homem abençoado. O homem sábio, ele vai olhar para sua esposa: olha, esposa, você é uma mulher abençoada. Pode as coisas não estar boas, mas a palavra que sai da boca é palavra de bênção. Pode a situação estar ruim, mas a palavra que sai da boca é palavra de vitória. E essas palavras, muitas das vezes, ela não é só do homem, ela também é do diabo também. O diabo também fala com a gente, irmãos. Assim como Deus fala no nosso coração, o diabo também vem com as suas palavras para nos destruir no mundo espiritual. O diabo vem com todo o seu ímpeto, com todas as suas forças para nos destruir. Ele fez com Jesus, e se ele fez com Jesus, você não vai ser livre de ele tentar destruir você. Jesus foi levado ao deserto, o diabo foi lá no deserto, e com palavras distorcidas da própria Bíblia, o diabo tentou Jesus, tentou desanimar Jesus, tentou parar Jesus, tentou desfazer de Jesus, irmão. E Jesus também, com a palavra, Jesus venceu o diabo. A gente só tem vitória se for por meio da palavra. Assim como Jesus venceu Satanás por meio da palavra, nós obteremos a vitória por meio da palavra. Simplesmente por meio da palavra. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, foi cantado aqui, Efésios 6, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e se revestir do seu poder, da sua armadura. Efésios 6:16 vai dizer que nós devemos tomar sobretudo o escudo da fé, para que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. O diabo todos os dias, ele vai colocar uma palavra no teu coração também. Ele vai lançar os dardos contra você. Ele vai dizer: olha como está tua esposa, não te respeita, não te honra, separa. Olha, seu pai não ama você. Não. O diabo vai colocar palavras: olha, a sua vida como está. Para que continuar lutando? Para que continuar tentando? Se a tua vida já está uma desgraça, para quê? Então o diabo ele vai te tentar de todas as formas, colocar os seus dardos inflamados em nossa mente, em nosso coração, para que a nossa vida fique de mal a pior. Efésios 6:6 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Por isso que tem que ter o escudo da fé. Crer na palavra de Deus. Fé é crer naquilo que Deus falou, é confiar nas promessas de Deus.
Só viveremos e venceremos e conseguiremos chegar aonde devemos chegar se nós continuarmos a crer nas promessas de Deus. E o diabo ele vai tentar te impedir de você crer, de você acreditar que Deus tem promessa nas suas vidas. Ela vem do diabo, ela vem do marido, ela vem da esposa, ela vem de pais, ela vem de filhos. O diabo vai usar todo tipo de situação. Às vezes de amigos. Palavras que nós não esperávamos dessas pessoas. E são dessas pessoas que mais a palavra tem efeito. Se você sair na rua e um desconhecido falar para você, você é feio, você não vale nada, você é isso ou aquilo, não terá praticamente efeito nenhum na sua vida. Porque você não conhece, você não tem intimidade, não tem nenhuma força motivadora, no sentido relacional, emocional com aquela pessoa. Então não tem efeito nenhum o que o outro vai dizer que não tem convívio com você. Mas quando é em casa, quando é o marido que fala, quando é a esposa que fala, quando é o pai que fala para os filhos, quando é os filhos que falam para os pais, aí dói. Quando é um amigo íntimo, aí dói. É por isso que a casa tem que ser o lugar, o ambiente da palavra. Não da palavra maldita, mas da palavra abençoadora. Da palavra edificadora. Por isso a Bíblia diz, a mulher sábia edifica o lar. Isso serve para o homem também. Edificar não é destruir. Palavras destroem. Palavras negativas destroem. Palavras mal faladas destroem. Palavras mal intencionadas e até mesmo impensadas, se não estiver muito bem colocada, vai destruir. E olha, estamos falando de palavras humanas, que podem afetar de forma significativa, mudando vidas, mudando os destinos, mudando toda a forma de vida da pessoa, seja para o bem ou seja para o mal. Tiago capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8, eu quero ler com você. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra comigo aqui, você vai ver lá no Novo Testamento, o que diz a Bíblia sobre a língua e a palavra que sai da língua. Carta de Tiago. Depois de Hebreus, nós temos ali Tiago. Capítulo 3, apenas alguns versos. Do 3 ao verso de número 8. Marca na sua Bíblia esse texto. Marca ela. Nota em um papel. Leia em casa, pelo menos o capítulo inteiro. E vê a importância do que falamos, o quanto isso é significativo e relevante, não só para a vida de uma pessoa, mas para uma igreja, para uma família, para um local de trabalho, para qualquer ambiente onde você esteja inserido. Tome muito cuidado com aquilo que você fala. Olha o que diz, verso 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes, e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana. Perdão, não só se põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carrega um veneno mortífero. O quê? A língua. Nós somos por natureza levados a falar o que não se deve, levados a falar coisas que arruinam a vida de pessoas, porque não pomos
um freio, não colocamos ali um cabestro na língua, não dominamos ela. Os gêneros dos animais são dominados pelos gêneros humanos. As grandes invenções, como um navio, não se coloca aqui avião porque não tinha na época, mas são dirigidos por homens. Mas a língua, irmãos, ela é incontida, ela não se domina. E a Bíblia nos ensina que um dos frutos do Espírito, que está em Gálatas, capítulo de número 5, é o domínio próprio. Aprenda a ter domínio próprio, porque se você aprender a ter domínio próprio, você vai aprender a dominar a língua e vai saber falar no tempo certo, na hora certa, como diz Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de falar e há tempo de estar calado. Mas há pessoas que não sabem o tempo de falar e não sabem o tempo de estar calado, porque ainda não tem domínio próprio. Quando aprender a ter domínio próprio, você vai saber falar palavras na hora certa, de forma certa, para que a palavra realmente traga equilíbrio emocional, traga resultado positivo do que propriamente destruição. Diz amém? É sério isso aqui, irmãos, é muito sério. Se a palavra humana pode causar tudo isso que eu falei, e o que a Bíblia está afirmando que é verdade, esse fato, o que não se pode fazer a palavra de Deus em nossas vidas e quando falada através de nós? O que ela não pode causar de resultado positivo na vida das pessoas? Quando falamos a palavra de Deus, nós vemos os efeitos. Os seus efeitos são efeitos de vida e de milagres. Quando você fala o que a Bíblia fala, quando o seu coração, a sua mente é dirigida pela Bíblia, pela palavra de Deus, tudo que você fala causa vida, causa equilíbrio, causa um efeito de vida e de milagres aonde quer que você chega, aonde quer que você abre a tua boca. O problema é que muitas das vezes o nosso coração é duro, os nossos ouvidos e a nossa percepção proveniente de um coração pecaminoso, caído, entende que até mesmo a palavra de Deus, quando falada para nós, pregada para nós, que ela vem para nos corrigir, que ela vem para nos confrontar, nós entendemos essa palavra aí é uma palavra de morte. E muitas das vezes essa palavra de morte que vem de Deus, olha só, não é para nos matar, mas é para matar o que nos mata, que está dentro de nós. Porque há sentimentos que nos destroem. Porque são pessoas, quando esses sentimentos que nos destroem, demonstram que estamos doentes espiritualmente, emocionalmente, a nossa alma está doente. E quando a nossa alma está doente, palavras doentes sairão da nossa boca, palavras negativas sairão da nossa boca. E Deus muitas vezes manda uma palavra de correção para curar o seu coração, para curar a sua alma, para matar aquilo que mata você, e que aquilo que mata você também acaba matando os outros. Então Deus está trazendo cura sobre a tua vida hoje. Esse é um tratamento de Deus para curar, mas se você entender, não deixar o seu coração duro, não deixar o seu ouvir duro, fechado, a sua mente fechada, deixar que a palavra entre em você, confronte você, para que ela mate aquilo que está matando você, e aquilo que está matando você está matando as pessoas que estão ao seu redor. Porque a palavra nos confronta mesmo, irmãos, nos quebra, nos amassa, nos corrige. Por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração dos homens. Hebreus 4:12. Se você tem uma espada na mão, quem vai pensar o quê? Essa espada é para matar, para cortar ou para ferir. Mas não contextualizando esse texto de Hebreus, porque a Bíblia, a palavra de Deus é uma espada, mas não para gerar morte, mas para gerar vida.
E ela é apta para discernir os pensamentos, o coração humano. Ela entra até, penetra mais aquilo que o psicólogo não enxerga, não vê num tratamento psicológico, psiquiátrico, no tratamento terapêutico. A Bíblia chega lá. A palavra de Deus chega lá. Onde o psicólogo não resolve, Jesus resolve. As palavras de Deus resolvem. Porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, irmãos. Olha o poder da palavra. Ela não mata, ela dá vida. Ela corta tudo, mas trazendo vida. É como se fosse um bisturi. O bisturi na mão do médico traz cura. O bisturi na mão de um assassino traz morte. De um psicopata traz morte. Um bisturi na mão de um médico, ele vai incisivamente aonde está a doença, corta, machuca, mas traz cura. Assim é a espada de Deus. Ela não mata, ela dá vida. Ela faz milagre. Diga amém. Mas é por meio da palavra, irmãos, que nós nos mantemos vivos. Vou dizer uma coisa para você. Eu sei que se você deixar de comer, você morre. Se você deixar de beber água, você morre. Se você deixar de se alimentar direito, você vai ficar doente e vai morrer. Mas a prioridade da vida não é o alimento físico. É a palavra. Jesus nos ensina que nós não temos que viver para aquilo que acaba, mas viver para aquilo que dá vida, que gera vida. Por isso ele vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: está escrito que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda, olha aí, que sai da onde? Da boca de Deus. Você precisa comer o pão todos os dias. Você precisa comer o arroz e o feijão todos os dias. Você pode comer, viver 80, 90 anos com a saúde desse alimento. Mas é só isso. Mas se você se alimentar dessa palavra aqui, irmãos, todos os dias, ela vai te dar vida, não só nesta vida, ela vai te dar vida na vida eterna também. Porque ela vai gerar vida para a vida eterna. É a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos direciona com clareza a nossa vida. Porque não é só viver, também é caminhar pela vida. É tomar decisões. É ir, voltar, é agir em tomadas de decisões. É caminhar nas coisas que você não enxerga, mas que a luz das Escrituras vai te dar uma visão clara. O que fazer na hora em que não se sabe fazer. É as Escrituras que vai te ensinar o que deve fazer. Ela vai te dar clareza em qualquer dificuldade que você esteja vivendo. Naquele problema que você não tem luz, não tem clareza para resolver, vai às Escrituras, que as Escrituras vão mostrar para você o que você deve fazer. Qual atitude você deve tomar. Que decisão você deve tomar. Porque se você toma uma decisão no escuro, se você toma uma decisão no seu conceito, você erra e erra feio. Mas se você toma uma decisão de acordo com a palavra, caminha por ela. É o que diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada é para os meus pés a tua palavra, é ela que dá direção, e luz para os meus caminhos. Lâmpada, você enxerga no escuro, por isso você precisa usar uma lâmpada. Para saber que rumo tomar, que caminho tomar. Que nas encruzilhadas da vida, que decisão você deve tomar nas indecisões. É a palavra de Deus que vai te trazer luz, vai te trazer clareza. Não é a palavra do A, do B, até serve muitas das vezes, mas a decisão final vem da palavra de Deus, irmão. E a palavra também de Deus, ela nos santifica, nos trazendo santidade à nossa vida. Porque nós estamos muito inclinados a nos alimentar do mal, das porcarias desse mundo, daquilo que a televisão nos mostra, daquilo que a internet nos mostra. Nós somos suscetíveis a nos alimentar das porcarias desse mundo pecaminoso. E Jesus diz: Pai, santifica eles.
Santifica o teu povo, a tua igreja, na verdade, pois a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz isso. A tua palavra é a verdade. Santifica, Pai, eles. Porque a palavra é como água que nos lava a nossa mente, lava o nosso olhar, lava o nosso coração. Por isso que Jesus diz que da boca do homem é que procede todo o mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é impuro, é do coração, é da boca que vai proceder todos esses males. E se teu coração está limpo, coisas boas sairão daí. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E eu termino dizendo que a palavra também nos traz alegria. Eu sei que muitas vezes nosso coração está triste. Não uma tristeza crônica. Nós ficamos tristes às vezes. Mas uma tristeza crônica vai se tornar uma depressão. E pessoas que estão em depressão precisam da alegria do Espírito Santo. E só temos essa alegria se for por meio da palavra de Deus. Não há outro meio. Você pode ir à balada, você pode ir às melhores festas, você pode... A gente fica triste, o que a gente faz? A gente vai gastar dinheiro, irmão. Eu não, né? Porque eu não tenho. Mas a maioria das pessoas faz isso. Né? Então, gente rica aqui, irmão. Né? A cara do irmão Vitor. Olha lá. Tem cara que vai lá, irmão, gasta, dá o cartão e vai lá e gasta mesmo. Tá triste, vai lá, vamos gastar dinheiro. Brincadeira, irmão Vitor. Hã? Eu não tenho dinheiro, irmão. Mas quando a gente fica triste, a gente tem que orar bastante, né? Porque se a gente tem dinheiro, a gente não ora. A gente vai pro shopping, né? O coração humano é assim, irmãos. Mas é a palavra de Deus que nos traz alegria, irmãos. Olha o que Jeremias diz aqui, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Preste atenção nisso aqui. Que isso aqui é uma lição que vai mudar o teu ano de 2022 se você fizer o que está escrito aqui. Jeremias, ele vai dizer assim: achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Pelo teu nome eu chamo, ó Senhor dos exércitos. Dá uma glória a Deus, irmão. Vira para o teu irmão e fala assim: irmão, come a palavra de Deus, que ela vai te trazer alegria. Vai no shopping, mas come primeiro a palavra de Deus, irmão. Vai no shopping, gasta mesmo. A mulherada aí, irmão, com calma, pega o cartão do marido, brigou, ora primeiro, aí depois vai lá e faz umas comprinhas. Mas não compra só para você, não, porque a mulher assim, pega o dinheiro do marido, vai para o shopping, compra só roupa, sandália e bolsa. Não vem uma camisa para o homem, não vem uma bermuda, nem uma cueca vem. Só Jesus na vida da mulherada, irmão. Pega o nosso dinheiro, vai e gasta. Hã? Lá na sua casa não é assim não, né, irmãos? Diga amém. E eu vou falar para você quem é a palavra, irmãos. João capítulo 1. E eu vou orar. Já passei do horário. Só vou ler esse texto e vou encerrar. João capítulo 1. Diz assim. Olha quem é a palavra, irmãos. Verso 1 diz: no princípio era o verbo, quer dizer, era a palavra. Alguma tradução diz é a palavra? Tem tradução que diz que é a palavra. Era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Amém? E o verso 10 diz assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos os quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Diga assim, o nome dele é o quê? Jesus. Diga assim, ele é o verbo, ele é a palavra. O mundo não conheceu, mas diga assim, eu o conheci e o aceitei na minha vida. Diga glória a Deus. Jesus é a palavra, irmãos. Aceite, receba essa palavra na tua vida nesta noite. Curve tua cabeça por um instante, vamos orar.